Muito bem, mais uma aula do nosso curso de controle de infecção hospitalar. Desta vez, nós vamos conversar sobre a coleta de amostras microbiológicas. Parece um tema pouco interessante, porém é de extrema importância e eu acho que todo médico deve saber como é que se devem coletar as amostras. Muitas vezes nos deparamos com o pessoal de enfermagem que nos pergunta como é que tem que ser colhido, que hora, em que momento, qual a quantidade do material, e muitas vezes nós não temos a resposta imediata para dar. Então, essa aula visará nos ajudar a responder essas perguntas para nunca mais termos essa dúvida sobre a coleta de amostras microbiológicas. Temos que lembrar que existe uma interação entre o micro-organismo e o hospedeiro. Quais são as interações do micro-organismo e o hospedeiro? Primeiro, o micro-organismo ele pode se apresentar como microbiota normal. Todos nós temos uma quantidade exorbitante, de bactérias, muitas vezes bactérias saprofitas, bactérias que fazem parte da nossa microbiota, na nossa pele, no nosso intestino. Outras vezes, o micro-organismo se apresenta como colonizador, ou seja, por algum motivo, a microbiota normal não está em quantidade suficiente e outras bactérias aproveitam essa falta, essa diminuição da concentração da microbiota normal e elas começam a proliferar, criando o que se conhece como colonização. E outra interação é, logicamente, o que se conhece como infecção, que é quando a bactéria patogênica, geralmente, ela invade tecidos que normalmente não deviam estar invadidos. Esse gráfico mostra qual é a concentração de bactérias por grama de tecido homogeneizado ou líquido ou centímetros quadrados de superfície. Nós vemos, por exemplo, que no couro cabeludo nós temos de 10 a quinta a 10 a sexta bactérias por centímetro quadrado de superfície. No olho, de 10 a 100. Na boca, 10 a 9. Nós temos no trato gastrointestinal, por exemplo, no intestino delgado, 10 a quinta a 10 a 7. No cólon, 10 a nona potência ou 10 a 11ª potência, ou seja, 10 a 9 e 10 a 11. Uma quantidade muito grande de bactérias que nós temos. Praticamente temos uma quantidade enorme de bactérias que convivem conosco diariamente. E isso é importante saber. Essas bactérias contribuem para o normal funcionamento do nosso organismo. Inclusive se convertem ou se tornam em protetoras da nossa homeostase. E aqui para falar sobre a colonização. O que é colonização? No gráfico da esquerda nós temos exemplificado as células da mucosa, geralmente mucosa gástrica ou gastrointestinal, onde em branco nós temos as bactérias da microbiota normal. Elas protegem, estimulam a produção do sistema imune, elas evitam que bactérias patogênicas proliferem e se aderam a essas células mucosas. O que acontece quando nós usamos antimicrobiano, geralmente oral, ou antimicrobiano sistêmico? Várias dessas bactérias que são sensíveis à maioria de antimicrobianos, elas vão ser destruídas e, portanto, a população dessa microbiota vai diminuir. Quando diminui drasticamente, como nós vemos no gráfico da direita, então vai existir uma destruição física, muitas vezes por conta de outros fatores, como queimaduras, irradiação, ou fatores que vão aumentar a peristalse, por exemplo, ou reduzir a peristalse, ou
imunossuprimindo o paciente por uso de imunobiológicos, ou uso, por exemplo, de corticoterapia, né, ou drogas antimicrobianas, o que acontece? Nesse caso, as bactérias patogênicas conseguem proliferar na célula mucosa e muitas vezes conseguem invadir. Quando ela não invade e simplesmente prolifera e se adere, elas formam essa camada nova de bactérias que normalmente não fazem parte da microbiota, e isso se converte em colonização. Ela tem esse nome de colonização. A infecção não é mais do que uma equação matemática. Sim, parece mentira, mas a infecção pode ser resumida em uma equação matemática, na qual é igual a quantidade do agente infeccioso vezes a virulência desse agente, dividido pela resistência geral do hospedeiro vezes a resistência local. Isso, logicamente, é somente para mostrar, né, de forma didática, que a infecção realmente acontece quando isso se desequilibra. E em algum momento, logicamente, quando tem uma grande quantidade de agente infeccioso, lógico, a infecção acontece. Quando a virulência, às vezes é uma quantidade pequena, mas a virulência é alta, também acontece. E no denominador, quando nós temos uma baixa resistência geral, por exemplo, aumenta, lógico, o número, e nesse caso a chance de infecção é maior, ou quando temos uma resistência local diminuída, também acontece uma maior probabilidade de infecção. E quando falamos de infecção hospitalar, nós temos várias causas, várias formas de transmitir. Por exemplo, nesta imagem nós vemos as mãos do profissional e um catéter vascular que normalmente pode estar no nosso paciente, inserido no nosso paciente. Como que pode acontecer infecção hospitalar? A própria flora do paciente, por onde está o sítio de inserção do catéter, ele vai invadir e vai colonizar a parte externa do catéter, e ele vai se adentrar, lógico, entrando em contato com a corrente sanguínea e pode causar infecção hospitalar. Pouco frequente, mas pode acontecer. O mais frequente, por exemplo, é através das mãos da equipe de saúde. Nós muitas vezes entramos em contato com outros pacientes, não higienizamos a mão e na hora de tocarmos sem luva, né, o catéter ou a extremidade do catéter, nós estamos transmitindo essa bactéria que vai colonizar rapidamente o catéter e vai chegar na corrente sanguínea, produzindo infecção. Outro é a colonização do conector. Quantas vezes vocês veem o pessoal chegando, você chega no seu paciente e você vê que tem um copinho cheio, né, de tampinhas, né, do conector. Isso está errado, não deve ser feito. As tampinhas realmente elas devem ser colocadas sempre, não podem ser trocadas de uma para outra. Imagine, isso fica dentro desse copinho, sem desinfecção, sem álcool, sem nada, e simplesmente troca quando some um outro conector, simplesmente pega um desses que está aí guardadinho e enrosca diretamente na extremidade, no hub do catéter vascular. Isso é grave. Quantas bactérias estão em cima, muitas vezes por dispersão coloidal no ambiente, e vão se pousar e vão colonizar essas tampinhas. Muito cuidado, deixe de fazer isso, e quando você vir alguém fazendo isso, fale para descartar. Essas tampinhas são de uso único. Outra forma de transmissão é por, logicamente, disseminação hematogênica, quando essas bactérias entram, alcançam na corrente sanguínea e vão se espalhar através do organismo, lógico, via hematogênica. Às vezes é a contaminação na inserção. Na hora de você colocar ou passar esse catéter, muitas vezes não se faz uma correta asepsia, antisepsia do local, e você vai levar germes da pele do paciente para a corrente sanguínea. Então, quando nós fazemos diagnóstico clínico, nós temos que perguntar pelo menos esses 3 itens.
Existe infecção? Sim. Parece uma pergunta boba, uma pergunta besta, mas você tem que se perguntar, existe infecção realmente? Às vezes a gente termina tratando coisa que não é infecção, como infecção, simplesmente pelo benefício da dúvida. E realmente medicina, isso não é muito legal. O que mais nós temos que nos perguntar? Qual a topografia? Isso é importante. É diferente tratar uma pneumonia do que tratar uma infecção urinária, do que tratar uma meningite, do que tratar uma celulite, uma erisipela. São topografias diferentes, patógenos mais frequentes diferentes. Outro item é a história clínica, exame físico, exames complementares e qual o real valor dos sinais e sintomas e dos testes diagnósticos. Então, a clínica é soberana, porém, os exames complementares eles vão ajudar muito e vão, também, logicamente, auxiliar, né, no diagnóstico de uma infecção, ainda mais quando se trata de infecção hospitalar. Outra tríade de perguntas que você tem que levantar é qual o germe? Muitas vezes não se sabe, às vezes sim, às vezes você já tem o resultado de cultura, por exemplo, e pode definir qual o germe. Aí o tratamento é direcionado. Na grande maioria das vezes o tratamento é empírico, mas é baseado em quem? Em estatística feita da instituição ou muitas vezes, lógico, quando é comunitário, dos livros ou da literatura que a gente tem disponível. Outra pergunta, microbiota do hospital ou da comunidade? Isso é importante. Nós já falamos na aula anterior quando que a gente considera comunitário e quando considera ser hospitalar. Não vou repetir também a definição. E qual a susceptibilidade? Ou seja, lógico, quais são os principais perfis, né, de sensibilidade ou resistência dessas bactérias ou desses micro-organismos que estão mais envolvidos com infecção hospitalar. E quais são os exames microbiológicos? Você não vai sair pedindo tudo, né? Simplesmente porque você não sabe e quer pedir tudo. Não, você tem que saber quais exames pedir e como pedir e em que momento tem que ser colhido. Ou seja, o que pedir, quando e como coletar. E por isso que essa aula fala a respeito da coleta do material microbiológico. Qual a gravidade para a decisão inicial do tratamento? Lógico, se o paciente for muito grave, você vai ter que escolher antimicrobianos de largo espectro, lógico. E depois, lógico, com o resultado de cultura, se ela for positiva, certamente você poderá desescalonar posteriormente e isso vai reduzir inclusive o surgimento de resistência bacteriana. Critérios clínicos laboratoriais de sepse grave, choque séptico, disfunção múltipla de órgãos, em que parte do espectro o paciente se encontra, por exemplo, né? Nós sabemos que essa linha agora já mudou um pouco, não existe mais o conceito de sepse grave, vai de infecção, trauma, SIRS, sepse e choque séptico. E finalmente, lógico, a síndrome de disfunção múltipla de órgãos, que praticamente é o estágio mais grave, né, do nosso paciente infectado. Outras perguntas que você tem que se fazer é: melhorou ou piorou clinicamente o seu paciente? Faça essa pergunta mais ou menos entre as 24 ou 48 horas depois que você iniciou o antimicrobiano. É importante sempre se perguntar, e você mesmo, quer dizer, você que examinou seu paciente, reavalie 1 ou 2 dias depois, porque, lógico, como foi você que examinou, você poderá ter um julgamento melhor sobre se realmente houve melhora, uma evolução favorável, ou piora, uma evolução desfavorável. Os exames de imagem e laboratório também indicam melhora ou piora. Isso, por exemplo, para casos quem trabalha na UTI ou quem já rodou pela UTI. Nós temos uma suspeita, por exemplo, de uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Um dos critérios é qual? Raio-X. Radiografia de tórax, você vê que apareceram novos infiltrados, cavitações, né? Ou apareceu derrame pleural, né? Então isso é importante, tá? Avaliar, né? Qual o valor dos resultados dos exames microbiológicos? Às vezes nós escolhemos
uma amostra de aspirado traqueal, quando ele vem positiva, quer dizer que nosso paciente está infectado? Nem sempre. A grande maioria das vezes, eu diria que até uns 70% das vezes, indica colonização da árvore brônquica. E isso, na maioria das vezes, não se faz nada. Simplesmente serve para você saber se o paciente está colonizado por bactérias multiresistentes ou não. Ok? E, finalmente, tem que se definir uma conduta, né? Finalmente, uma conduta definitiva para tratar o paciente, baseado em todas as outras anteriores perguntas. Lembrando que na análise microbiológica existem várias fases. Temos a fase do pré-processamento, a fase do processamento e a fase do pós-processamento. É importante você lembrar que na fase do pré-processamento está justamente como coletar as amostras, em que momento coletar as amostras, a quantidade de material que você precisa mandar, tudo isso é pré-processamento. Processamento é quando o microbiologista ou técnico de microbiologia ele recebe a amostra e ele tem que processá-la para poder definir qual agente etiológico, qual teste de sensibilidade a antibiótico e tudo mais. E o pós-processamento é que depois, né, que se processou essa amostra e deu positiva, como é que você processa, como é que você consegue chegar a uma conclusão e dizer, olha, essa bactéria que cresceu aqui, esse micro-organismo, ele é resistente a isso, porque muitas vezes, e hoje, nessa época, né, nesses tempos de automatização para exames microbiológicos, muitas vezes nós vamos ter que o aparelho nos dá uma série de resultados, mas nem todos eles são liberados. Por quê? Porque depende muito da topografia, depende muito também da análise crítica que o microbiologista faz. Muitas vezes existem também regras ou protocolos que são regidos, né, ou são determinados por organismos internacionais que justamente colocam ou eles criam pontos de corte, por exemplo, para alguns antimicrobianos, e isso logicamente no Brasil se utiliza bastante, né? Se utiliza bastante, e quando você avalia isso aí, você tem que ter em consideração, tomar muito em consideração isto, né? Só para informação, no Brasil nós temos 3 tipos de entes, né, de organizações que tem ou criam os pontos de corte, por exemplo, para antimicrobianos. Nós temos o CLSI, que é o mais utilizado, o microorganismo é um organismo internacional, né, que rege justamente a questão de amostras microbiológicas, né, e testes de sensibilidade. Nós temos outro critério, que são os critérios do EUCAST, que são também critérios baseados num consenso europeu, que é muito mais rigoroso do que o CLSI, e nós temos recentemente, há uns 2 ou 3 anos, começou a ser implantado aqui no Brasil uma mistura dos dois, de CLSI e EUCAST, que se chama BRCAST, né? Praticamente são pontos de corte adaptados para o Brasil, né? Bom, continuando com a aula, falamos então o que consiste no pré-processamento. Pré-processamento consiste na coleta do material, o transporte até o local, até o laboratório de microbiologia, a conservação do material, requisição e entrega do material no laboratório. Isso é importante. Às vezes você coleta tudo certinho, mas aí a pessoa que tem que enviar ou que tem que levar o material até o laboratório demora, esquece, deixa para o dia seguinte, e isso tem uma consequência muitas vezes grave, uma consequência que pode até fazer com que a tua amostra dê negativo e realmente não era negativo. Então isso é importante, tá? Lembrar que no pré-processamento não é somente a coleta, sino também transporte, conservação e como se entrega esse material no laboratório de microbiologia. Quais são as regras gerais para a coleta?
pedir exame microbiológico somente se necessário. Isto é redundante, mas é importante. Você vai coletar, por exemplo, toda vez que você for retirar um catéter central, você tem que solicitar ponta de catéter, cultura de ponta de catéter? Não, não há necessidade. Você só coleta, nós vamos ver isso mais na frente, mas você só vai coletar se você estiver suspeitando de infecção de corrente sanguínea. E nunca sozinho, sempre acompanhado de uma hemocultura, por exemplo. Tá? Então, outra regra geral é coletar antes de iniciar a terapia antimicrobiana. Na aula de sepse fui bem enfático em falar isso. Você vai tratar, colete amostras microbiológicas primeiro e depois inicie o tratamento antimicrobiano. Outra regra, o material deve ser representativo do processo infeccioso investigado. Então, se você quer detectar qual é o agente que está causando, por exemplo, uma infecção, por exemplo, de úlcera, de pressão, você não vai coletar um swab, você tem que coletar um fragmento de tecido. Outra regra, a coleta deve ser feita dentro da técnica asséptica, e isso é importante. Por exemplo, voltamos ao nosso exemplo do fragmento. O fragmento de tecido ele não deve ser coletado, né, assim que o curativo é aberto, porque esse curativo está sujo, está cheio de pus, está cheio de secreção, e isso não nos interessa, não nos serve muito para cultura. Nós temos que primeiro fazer todo o curativo, e antes de fechar o curativo é que você coleta o fragmento. Ok? Seguir as normas de biossegurança, todo o material é potencialmente infectante, então muito cuidado. Você coletou um material, você tem que estar paramentado, você não pode coletar amostras, por exemplo, de fragmento, de hemocultura, sem estar paramentado. Porque em algum momento, lógico, esse sangue pode respingar, esse fragmento pode cair na sua pele, e se for uma bactéria multiresistente, você vai se colonizar também. Ok? Vamos falar de algumas amostras. Hemoculturas. Qual seria o melhor momento para você coletar uma hemocultura? Antigamente se falava, tem que ser colhida no momento da febre, tem que ser colhida tal ou qual quantidade. Olha, não existe melhor momento da hemocultura, tá? Inclusive o momento da febre não é talvez o melhor momento. De qualquer forma, a hemocultura ela tem que ser colhida assim que você suspeitou que provavelmente o paciente esteja infectado. É válido coletar hemocultura, pode ser colhida mesmo em fases ou em períodos afebris. O número de amostras vai depender do que você está procurando, né? Por exemplo, se você quer afastar uma endocardite infecciosa, você tem que coletar pelo menos 4 ou 6 amostras de hemocultura, né? Qual o volume de sangue? Geralmente, para essas garrafinhas, né, para adulto, de hemocultura para adulto, normalmente é entre 5 a 10 ml de sangue. Nas garrafinhas que são pediátricas, que são aquelas que têm a coloração cor-de-rosa, você pode colocar de 1 a 3 ml de sangue. Lógico, a gente sabe, né, que em bebês, por exemplo, neonatos, né, prematuros, 1 ml, né, ou 3 ml faz toda a diferença. O paciente pode até entrar em hipovolemia, né, sem exagerar demais, né? Qual o recipiente? O recipiente já falamos. É a garrafinha específica. Cada aparelho de hemocultura, né, para processamento de hemoculturas, tem garrafinhas específicas, não pode ser qualquer uma, tá? Tem que ser a garrafinha específica para esse aparelho. Então, a microbiologia, o departamento de microbiologia, ele dispensa essas amostras, essas garrafinhas, justamente para as unidades eles coletarem as hemoculturas. E outra coisa importante, que quase ninguém faz, e eu espero que vocês passem a fazer, tá? É informar a suspeita diagnóstica. Quando você fizer
o pedido de hemocultura, escreva um pedido. Qual a sua suspeita diagnóstica? Mas para quê? Qual é o objetivo? Tem um objetivo, sim. Muitos microbiologistas, embora você não acredite, eles estudam muito. Eles estudam inclusive parte clínica. Então, quando você coloca que uma suspeita de pneumonia, ou se você coloca um paciente, por exemplo, uma urocultura, por exemplo, num paciente imunodeprimido, a contagem de colônias você pode até passar a considerar com menos quantidade de bactérias, né? Mas isso realmente é caso a caso, tá? O ideal é que você sempre coloque a suspeita diagnóstica no seu pedido de hemocultura. Agora, quando falamos de coleta de urina ou urocultura, temos que lembrar dos métodos de coleta. O jato médio, todo mundo conhece, lógico, né? Descarta a primeira fase, né, da micção. Na segunda fase é coletada a urina nesse frasco de urocultura, que ele é estéril, tá? Um frasco estéril. E lógico, depois tem que ir todo bem identificado e encaminhado ao departamento de microbiologia. Outra forma é do catéter vesical. Quando a gente vai coletar urocultura pelo catéter vesical, gente, todo o catéter vesical, toda a sonda vesical, depois das primeiras 24 horas, ele vai colonizar. Então, sondas de mais de um dia, você não pode coletar a amostra de urina do lúmen do catéter. Por quê? Porque esse catéter está colonizado. Vai dar um falso positivo ou de repente vai isolar bactérias que nada tem a ver com a infecção em curso. Então, quando você tem um paciente que já tem vários dias de sonda vesical e você precisa urocultura, isso implica o quê? Isso é igual a quê? Troca de sonda vesical. Na troca da sonda, imediatamente passou a sonda vesical, você pode coletar urina através do lúmen. Por quê? Porque esse lúmen está limpo, está estéril até esse momento. Ok? Outra forma de coletar é a punção suprapúbica, tendo em consideração, logicamente, a questão da asepsia e antisepsia no local antes de fazer a punção. Ok? Cuidados de asepsia, usar frasco estéril. Doutor, eu posso refrigerar a amostra para poder mandar depois? Olha, eu não aconselho refrigerar amostras de urina, tá? De qualquer forma, se for absolutamente necessário, doutor, não tem como mandar a amostra nesse momento, porque o ideal é mandá-la nesse momento. Se não é possível, você pode refrigerar a amostra até 2 horas, não mais do que isso, 2 horas, e encaminhar a amostra para o laboratório de microbiologia. Cultura de ponta de catéter vascular. Isso gera muita controvérsia. Por quê? Porque somente se vai colher cultura de ponta de catéter quando indicado, e nunca sozinha, sempre acompanhada ou pareada, como a gente costuma dizer, com uma coleta de hemocultura. Então tem que ter 2 frascos de hemocultura mais a ponta de catéter. Isso é quando nós temos suspeita de uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter vascular. Aí tem toda a indicação e pode ser feito. Muito cuidado ao retirar o catéter, tem que usar uma rigorosa asepsia, tá? Muitas vezes nós podemos criar, até disseminar, né, uma infecção se nós não soubermos retirar o catéter. E qual o material que você vai mandar? Você vai mandar os 5 centímetros da ponta do catéter. Não é para mandar o catéter inteiro, que eu já vi mandar catéter todo enroladinho aí. Não é para mandar. O laboratório de microbiologia não vai aceitar essa amostra, vai jogar fora seu catéter, tá? É a pontinha, e não é para mandar a pontinha solta. A pontinha do catéter você vai colocar onde? Você vai colocar dentro do frasco de urocultura, por exemplo, aquele frasquinho estéril. Abre a tampinha vermelha, coloca a ponta do catéter e enrosca e manda o material, ok? A coleta do aspirado traqueal é muito controverso, a questão de quando se deve coletar, como se deve coletar,
né? E realmente é necessário coletar ou não. Lógico, você vai coletar aspirado traqueal em duas situações. Primeiro, vigilância microbiológica. Isso a CCIH geralmente orienta a fazer. Pede para o fisioterapeuta ou para o técnico que está vendo o paciente para coletar aspirado traqueal, para saber se o paciente colonizou por alguma bactéria multiresistente. Então aí é para saber se teu paciente vai precisar de entrar em precaução de contato ou não. Agora, se seu paciente tem uma suspeita de pneumonia por ventilação mecânica, uma suspeita de pneumonia, por exemplo, hospitalar, aí o aspirado traqueal é de valia. Ajuda bastante e pode até fechar o diagnóstico. Normalmente se utilizam sondas de aspiração, né? E como é que se faz? Assim como na ponta do catéter, você vai cortar os 5 últimos centímetros da sonda, né? Lógico, dentro da sonda tem que ter material do escarro mesmo, né? Que está dentro, que foi aspirado. Coloca-se dentro de frasco seco estéril, que pode ser o frasco de urocultura, né? E encaminha para o laboratório de microbiologia em tempo hábil, nunca mais de 2 horas, tá? Porque aí se perde, muita bactéria morre, ou muitas vezes contaminantes conseguem tomar conta de toda a amostra e aí dá um falso positivo, tá? Então tem que ser encaminhado imediatamente. Quando nós coletamos fragmento de tecido, então, vou repetir aqui, se faz cultura de fragmento, jamais suave. Por favor, não faça coleta de suave de ferida, de suave de fundo de ferida, não interessa. A microbiologia, pelo menos no HRT, tem a orientação. Chegou suave de ferida, esse suave é jogado no lixo e não é processado. A bom entendedor, poucas palavras, tá bom? Coletar o material após remover pus e tecido desvitalizado. Quer dizer, antes de coletar tua amostra do fragmento, você tem que limpar bem a ferida. Tirar todos os esfacelos, necrose, tudo que tiver sujeira, pus. Depois que você limpou, você coleta o fragmento. Qual o melhor momento para coletar fragmento de tecido? É no momento prévio ao fechamento do curativo, ok? Esse é o momento para coletar o fragmento de tecido. E é um fragmento pequeno. Gente, o fragmento no máximo deve ter de 5 a 7 milímetros quadrados. Então não é um fragmento imenso de 1 centímetro, 2 centímetros, não. É meio centímetro ou 3/4 de centímetro quadrado, ok? Que é suficiente. Agora, sempre quando você colocar os fragmentos, tá? Não seja econômico, colete 2, 3, 4 fragmentos, você pode colocar vários fragmentos também, coloque dentro do frasco de urocultura e pingue pelo menos 3 ou 4 gotinhas, 1 gota ou 2 gotas para cada fragmento, gota de soro fisiológico. Soro fisiológico. Sim, isso é importante. Por quê? Porque se for demorar muito tempo para mandar a amostra para o laboratório, esse fragmento vai secar. Quando seca, a bactéria morre e você vai ter a chance de não conseguir isolar a bactéria da ferida. Então, sempre pingue 1 ou 2 gotas por cada fragmento. Então, estou falando pingar gota, 1 gota para cada fragmento. Então, não é para embeber o frasco inteiro com soro fisiológico. Aí você dilui demais e aí vai dar negativo, ok? Quando se trata de líquidos sem cavidades, nós temos que lembrar então do rigor da antisepsia e asepsia, como por exemplo, né? Líquido acítico, líquido pleural, meninges, por exemplo, né? Então você tem que fazer asepsia e antisepsia antes de fazer a punção para coletar o material. Isso é fundamental. Coletar quantidade suficiente, é lógico, né? Você vai mandar uma quantidade, geralmente eu sugiro que sempre seja quase, digamos, a mesma quantidade que você manda em sangue, ou seja, para adultos de 5 a 10 ml de
de material, ok? De líquido. Colocar em frascos de hemocultura, muitas vezes se faz isso aí, às vezes não, às vezes você pode mandar a amostra pura mesmo dentro de um frasco, né, um frasco de urocultura mesmo, e encaminha. Mas às vezes tem indicação de coletar no frasco de hemocultura, mas você tem que colocar no teu pedido que não é sangue, que você coletou foi líquido de cavidade, ok? Quando se trata de líquor, existe um kit específico do LACEN. É um kit que eles mandam para quem? Ele tem 2 frasquinhos de vidro, tem um tubo, né, e uma lâmina. Esse kit é única e exclusivamente quando nós temos suspeita de meningite bacteriana, ou por meningococo, ou por pneumococo. Ok? Para esses casos, você vai no laboratório de microbiologia e solicita para o microbiologista, por favor, me entregue o kit de líquor, de cultura de líquor. Então aí você vai coletar e vai colocar lá naquele kit, tem um informativo, papel, onde está escrito o que você tem que fazer, quantos ml você tem que coletar e como fazer a distribuição da tua amostra dentro dos frascos e tudo mais, ok? Quando falamos de transporte do material, então o material tem que ser transportado no laboratório no menor tempo possível. A gente sabe que isso é bem difícil, muitas vezes não dá, às vezes o pessoal tem outras coisas para fazer, não tem nem pessoal para levar, aí fica 1, 2, 3 horas. Enquanto mais tempo fica parado em temperatura ambiente, infelizmente bactérias vão morrer e aí a chance de dar negativa aumenta, ou falando o contrário, a chance de dar positivo ou de isolar o germe é menor enquanto mais tempo fica parada, ok? Quanto mais cedo iniciar o procedimento, maior as chances de recuperar o agente infeccioso. Protocolar entrega do material com registro do horário de conferência, da adequação do pedido e do material, ok? Isso depende muito da enfermagem. Quando leva o material para o laboratório, né, de microbiologia, tem que ter um protocolo dizendo: entreguei o material tal hora, tal hora, tal hora, porque em algum momento, às vezes, a amostra se perde, ela some, e aí o laboratório lança como não coletado. Aí você fala: peraí, eu coletei. Então você tem como demonstrar que você enviou a amostra e que ela foi aceitada, tá bom? Quanto ao processamento, nós temos então várias fases. A primeira fase é o cultivo inicial. Por exemplo, no sangue, o cultivo inicial se faz na garrafinha, né? Essa garrafinha é colocada dentro de um aparelho e esse aparelho mantém a garrafinha com sangue e nutrientes a 37 graus, que é a temperatura corporal, né? E durante algum tempo, geralmente 5 dias, e espera crescimento. Isso é cultivo inicial. Para sangue, para outros materiais, como por exemplo líquor, como por exemplo fragmento de tecido, o próprio microbiologista vai pegar e vai fazer a semeadura dessa amostra num meio de cultura específico, ok? Quando se trata de sangue, nós temos o subcultivo, ou seja, quando a garrafinha apita, o aparelho apita de que deu positiva a hemocultura, então o que se faz? Você tira o sobrenadante, né, dessa hemocultura, centrifuga, e esse material ele é semeado, né? É feito um teste, lógico, para saber se é gram positivo ou gram negativo, coloração pelo gram, e dependendo disso você vai semear em meios específicos, tá? Para poder, para você conseguir recuperar ou isolar a unidade formadora de colônia de micro-organismo, ok? Uma vez que é feito isto, é feita a identificação, o antibiograma através de um método automatizado, né? E lógico, finalmente entra a emissão de entrega do resultado. Lógico, às vezes o próprio microbiologista ele termina adaptando um pouco o que for, né? Por exemplo, não me adianta, por exemplo, numa urocultura, né,
Não me adianta numa urocultura colocar dentro do teste de sensibilidade de antimicrobianos que eu sei que não penetram, por exemplo, em trato urinário, como é o caso, por exemplo, da moxifloxacina. Moxifloxacina não penetra, então não preciso colocá-lo dentro do TSA, ok? Aqui, por exemplo, nós temos uma amostra. Esse é o aparelho, chama-se BACTEC, é o aparelho que para fazer uma estufa, digamos assim, onde se colocam todas as garrafinhas com hemoculturas e ela mantém as garrafinhas com o material, com o sangue, lógico, a 37 graus durante 5 dias, ou 7, 8 dias para cultura para fungo, que você espera mais um pouquinho, ok? Quando ela fica verde, é porque passaram os 5 dias e não cresceu nada, tá? Quando ela vira vermelha, é porque cresceu, né? Cresceu bactéria e aí você vai ter que isolar, ok? Aqui uma amostra, né? Uma amostra de a quantidade de garrafinhas que podem ser colocadas ao mesmo tempo, né? Então isso é importante. Toda vez que você coloca as garrafinhas, elas têm uma identificação por código de barras, ok? Então é bem fácil você colocar e dizer de quem é cada garrafinha, ok? Ao lado tem uma imagem que é da geladeira da microbiologia, mostrando que também pode ser feitas, né, o cultivo inicial utilizando agar, né, agar específico para algumas amostras. Então nós temos o agar aí também. Esse é o aparelho, chama-se MicroScan. É o aparelho da secretaria que permite, uma vez que você detectou qual a bactéria e você pegou a colônia da bactéria que cresceu, você dilui ela em caldo, num caldo específico chamado BHI, ou tioglicolato, e esse caldo, ele, através de uma micropipeta, ele é colocado num painel. E como é que eu escolho o painel? Lembra que eu falei que antes você tinha que fazer a tinção de gram para saber se era gram positivo ou gram negativo? Ok. Se o germe é gram positivo, você vai utilizar um painel para gram positivo. Se a bactéria é gram negativa, você vai utilizar um painel para gram negativo. Ou seja, o aparelho ele tem vários tipos de painéis. Tem painel para gram positivo, tem painel para gram negativo sangue, tem painel para gram negativo urina, tem painel para fungos. Então o aparelho é o mesmo, utiliza vários tipos de painéis. Aqui é o processamento. Nós temos, por exemplo, esse é o software que se utiliza para processamento do dado dos resultados de culturas. O software chama-se LabPro. E aqui temos, por exemplo, vocês veem aqui, tem uma coluna chamada System, que a configuração do aparelho é o que ele interpretou: sensível, intermediário, resistente. E depois vocês veem que tem duas colunas. Depois tem a coluna chama-se Final, ou final, né? Que justamente aqui é editável pelo microbiologista. Às vezes pode estar sensível, né, pelo sistema, mas ele troca para resistente, que é baseado nos protocolos, muitas vezes do CLCI ou do UCAS, que ele pede justamente para fazer testes específicos, e às vezes é resistente, mesmo sendo sensível, entre aspas, né, no método automatizado, ok? Por isso que é importante, por isso que muitas vezes demora o resultado. E a interpretação dos exames, aí você tem que ver, porque ela é feita por médico, é um ato médico, lógico, né? Interpretação desses exames. Aí você vai definir: é germe contaminante, é germe colonizante, ou é um germe que é responsável pela infecção. São germes que causam infecção e não crescem na cultura, por exemplo. Muitas vezes a cultura dá negativa, mas você tem certeza que o paciente está infectado, e aí, lógico, você vai ter que utilizar empiricamente antimicrobiano.
Utilizando o resultado do exame microbiológico para orientar a terapêutica. Isso também é importante. Às vezes, por exemplo, chega um resultado de Staphylococcus aureus, por exemplo. Aí você tem que ver o resultado do teste de sensibilidade antimicrobiano para iniciar, né? E você pode até, dependendo do peso do paciente, da concentração do antimicrobiano, da topografia, você pode, né, utilizar isso para otimizar o teu tratamento. Então, é importante. O pós-processamento é uma fase também muito bacana, na qual tanto o microbiologista quanto o médico da CCH interferem muito, né? E realmente para o bem do paciente e para o bem de você também. Você precisa de um resultado claro, conciso, que não gere controvérsia, que não gere discussão, nem problemas. Então, é importante lembrar do relacionamento com a equipe de assistência e o laboratório. Todos os coleguinhas residentes que rodaram comigo pela DIP, eles foram lá, eu convidei eles para ir no laboratório de microbiologia, conheceram os microbiologistas que trabalham lá, conheceram o aparelho. Muitas vezes é muito simples coletar dados, né? Por isso tem que trocar informações sempre com o pessoal da microbiologia. Às vezes eles têm coisas novas e eles não têm como comunicar para todo mundo, mas é possível você conversando com eles, ele tirar muitas dúvidas suas, tá? Nós podemos fazer planilhas com resultados parciais de culturas. Infelizmente no HRT não tem como fazer por falta de profissionais muitas vezes, então fica difícil fazer o famoso mapa, mas em alguns hospitais particulares é feito isso aí. Todos os dias solta-se um mapa, ele é publicado para saber o que está crescendo em cada paciente, em cada amostra que você enviou, né? Os relatórios microbiológicos geralmente são extraídos pela CCIH justamente para fazer os boletins, para informar qual o perfil microbiológico do hospital. E lógico, você pode utilizar pesquisas, pode realizar pesquisa científica, né, utilizando dados do laboratório. Nós tivemos, por exemplo, vários residentes que fizeram trabalhos de conclusão do TCC, conclusão de residência, baseados logicamente nessas pesquisas, nos dados do laboratório. Para terminar, vou falar um pouco sobre esse teste novo, né? Novo entre aspas, né? Tem uns 2 ou 3 anos já, que é o teste de biologia molecular para tuberculose chamado GenExpert. A grande vantagem, isso aí é um teste de biologia molecular. Você coloca a amostra de escarro, nesse caso, tá? Se ele detectar Mycobacterium tuberculose, ele pode definir também se há resistência ou não à rifampicina. Isso é importantíssimo. O tempo de execução até o resultado geralmente vai de 2 a 4 horas. Então, rapidamente você sabe se é ou não é tuberculose. Numa amostra, lógico, de um paciente sintomático respiratório, né? É apenas uma amostra por paciente. Não é necessário coletar 2, 3, 4 amostras. Só uma amostra é suficiente, tá? E lembrar que o teste de GenExpert ele é usado apenas para diagnóstico, nunca utilizar como controle de tratamento. Por quê? Porque como ele detecta sequências e amplifica sequências de DNA, pode ser que a micobactéria já esteja morta. E ele vai ampliar o DNA, que encontrar fragmentos de DNA de bactérias mortas, e aí vai dar positivo. Só que o paciente já está bem, não tem mais bactéria viável, então isso serve para diagnóstico, não como controle ou como acompanhamento, como segmento, tá, de pacientes. E lógico, esse teste não dispensa solicitação de baciloscopia, que é importante solicitar a baciloscopia, o BAR, o famoso BAR em escarro, e nem dispensa a solicitação de cultura de escarro, que ele é feita no LACEN, não é feita no hospital, é feita no LACEN, que muitas vezes nós confirmamos através da cultura, né? Às vezes cresce, e isso é importante. Aqui uma amostra, tá? Uma fotografia do nosso laboratório de microbiologia do HRT. Esse é o aparelho de GenExpert, vocês veem a marca aqui. Isso que está aqui embaixo é a sonda para Mycobacterium tuberculose. Quer dizer,
que esse aparelho ele consegue também detectar outras bactérias, outros micro-organismos? Sim, só que nós precisamos ter a sonda específica para cada micro-organismo. O Ministério da Saúde só manda para a detecção de Mycobacterium tuberculose, então é o que nós temos atualmente. Aqui a amostra, por exemplo, de escarro. O nosso aparelho tem opção de processar até 4 amostras ao mesmo tempo. O resultado vem sempre assim, né? Por exemplo, aqui ó, aparece em vermelho MTB Detected Low, ou seja, baixa o Mycobacterium tuberculose detectado em baixas concentrações, porém é positivo. E aqui embaixo em verde, HIF Resistance Not Detected, ou seja, não foi detectada a resistência à rifampicina, que é uma boa notícia. Okay? Até o momento, desde o início dos testes de GeneXpert, nós não tivemos até agora nenhuma amostra que tenha dado resistência à rifampicina. E isso fala bem, logicamente, a respeito, porque resistência à rifampicina é complicado, o tratamento tem que se utilizar drogas de resgate, realmente é uma coisa que não desejo para ninguém, mas quando acontece, lógico, o infecto precisa de intervir. E isso é tudo, a aula é curta, fomos concisos em explicar quais são as principais amostras e como é que se deve coletar o material, tá? Explicar um pouco como se faz esse processamento dos materiais na microbiologia, é importante você saber, tá? Muito obrigado pela sua atenção e nos encontramos na próxima aula.